Obrigado, irmãos, obrigado por nos ministrarem essas palavras, essa mensagem do Evangelho cantada para nós nessa noite. Hoje, os irmãos nos trouxeram a parte desse musical que são as promessas, é a promessa da vinda do Messias, a promessa da vinda de Jesus Cristo. E no domingo que vem eles continuam, então nós estaremos aqui então participando do nascimento, o cumprimento da promessa. Então você está convidado para retornar no domingo que vem. Somos muito gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos trouxeram essa palavra. E eu não quero demorar. E pastor, quando diz que não quer demorar, o que acontece? Demora, né, irmãos? Mas eu não quero demorar, né? Porque a palavra de Deus, ela já foi pregada hoje aqui. O Evangelho já foi apresentado aí para o teu coração, para o meu coração. Você crê que Deus nos guiará no caminho a seguir? Você crê nisso, irmão? Estamos encerrando um ano. Estamos às portas de um novo ano. E se uma coisa que nós quando nós olhamos para o novo ano, a gente sente agora, no final de 2021, acho que a grande palavra é incertezas. É ou não é verdade? São muitas incertezas. Para o próximo ano, incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas para a nossa nação, para o nosso país, incertezas na área da saúde. Se tiver carnaval, a Covid volta, não volta, se tiver Réveillon, o que acontece? Muitas incertezas. Mas eu queria hoje aqui, aproveitando essa palavra desses irmãos, dizer que no meio de muitas incertezas, os filhos de Deus podem ter muitas certezas, amém? Nós, sim, olhamos para o futuro e nós caminhamos para o futuro como Abraão caminhou, diz a palavra de Deus, para o futuro. A palavra de Deus diz que Abraão foi pela fé e ele foi sem saber para onde ia. Abraão também conviveu com incertezas, mas ele foi pela fé, porque no meio desse não saber para onde ia, para as incertezas para as quais ele caminhava, ele era movido e alicerçado por profundas convicções e alicerces sólidos e certezas, que são as promessas de Deus para a nossa vida, amém? Portanto, nós que hoje convivemos sim com incertezas, mas nós somos o povo que tem e que está debaixo de promessas. E o Natal, ele nos lembra sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus. Natal é um momento de lembrar disso, porque no Natal nós celebramos o cumprimento perfeito e exato das promessas que Deus fez, como nós vimos hoje aqui nesse musical e nesse pedaço que os irmãos destacaram para nós. Os evangelhos, irmãos, eles dizem que no nascimento de Jesus tudo aconteceu conforme o que Deus tinha prometido na sua palavra por meio dos profetas. Veja o que diz Mateus capítulo 1, o texto vai aparecer aí, Mateus capítulo 1, versos 22 e 23, falando sobre o Natal e sobre, então, a vinda de Jesus. Diz assim, o verso 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor. Foi Deus que disse, foi pelo Senhor por meio do profeta. Verso 23, eis que a virgem, vamos ler juntos o verso 23? Vamos ler juntos? Eis
conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Amém, irmãos? No meio de tantas incertezas, nós podemos ter muitas certezas, porque nós somos um povo que crê nas promessas de Deus que se cumprem. Sabe qual é a maior certeza que a gente pode ter, irmãos? Olhando para um futuro que talvez poderia nos causar muita ansiedade, mas não vai, sabe por quê? Porque nós celebramos a vinda do Emanuel, do Deus conosco. Essa é uma certeza que eu e você podemos ter, amém? Para sempre. Nada pode nos separar desse amor. Ele é Deus conosco. E no Natal, nós celebramos essas promessas de Deus, que tudo acontece conforme a sua vontade. Esse texto que nós lemos, a gente tem que destacar essas palavras: para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, o que foi prometido pelo Senhor. O Natal nos lembra que Deus é fiel e todas as suas promessas se cumprem, todas elas se realizam. Amém, irmãos? Mas mais do que isso, o Natal ensina que as promessas se cumprem no tempo certo. Não é só que as promessas de Deus se cumprem e que Deus é fiel, mas elas se cumprem no tempo exato, no tempo certo. Olha o que diz o Natal do apóstolo Paulo agora. O apóstolo Paulo fala do Natal em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, texto vai aparecer aí. Olha o que ele fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, nascido sob a lei. Em que tempo que Deus mandou? O que diz o texto? Qual foi o tempo que Deus enviou o seu filho e ele nasceu de Maria? Na plenitude do tempo. Isso significa no tempo certo, no tempo apropriado, o tempo que é conforme, de acordo com os decretos e a vontade de Deus. Sabe por que isso é importante, irmão? Porque às vezes, você já teve a sensação de achar que Deus está atrasado? Quem já teve essa sensação, levanta a mão aí. Fala assim: acho que Deus está atrasado. Eu estou esperando, e parece que as coisas não acontecem. Aquelas promessas e aquele alento parece que estão demorando para chegar, e a nossa sensação muitas vezes é que demora. O povo de Israel passou por isso, mas a palavra de Deus fala que Deus não se atrasa, amém? A palavra de Deus fala que ainda que às vezes ele pareça demorado, mas ele cuida de nós, e ele é Deus conosco. Temos a sensação, mas aqui o apóstolo Paulo, falando do Natal, ele diz assim: olha, Jesus chegou no tempo certo. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Você está lutando aí, meu irmão, com períodos de espera na sua vida, com períodos de incertezas? Confie de que Deus está cuidando de tudo, e Ele faz as coisas conforme o bom conselho da sua vontade. Mas mais do que isso, a palavra de Deus diz que as promessas de Deus, Deus é fiel, que elas se cumprem, mas que elas se cumprem no tempo certo, mas também que elas se cumprem plenamente, amém? Que elas se realizam até nos detalhes. E o Natal nos lembra disso, porque a palavra de Deus diz que Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E diz Mateus capítulo 2, vai aparecer aí versos 4 e 5, olha como
Deus ele cumpre a sua vontade plenamente, até nos mínimos detalhes, e essa é uma segurança para nós. Diz assim: então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito, porque assim Deus prometeu por meio do profeta. Amém, irmãos? Ele tem que nascer em Belém, porque assim Deus quis, assim Deus prometeu. E foi assim que aconteceu? Assim aconteceu, porque as promessas de Deus, elas se cumprem plenamente. E mais do que isso, o Natal nos lembra que as promessas de Deus são infalíveis. Elas são infalíveis. E que Deus age, irmãos, através de qualquer circunstância para realizar a sua vontade. Nada pode impedir Deus de agir, nada pode impedir a mão de Deus de cumprir com a sua vontade sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque a grande questão é como é que José e Maria foram parar em Belém. Já parou para pensar? Porque a palavra de Deus, na história do Natal, nos evangelhos, ela diz que eles não moravam em Belém. Belém ficava no sul de Israel. E José e Maria, eles moravam no norte de Israel, em Nazaré. Ficava lá no norte. Mas Deus prometeu que o Messias nasceria onde? Em Belém. E a questão é como é que Deus agiu, e através das circunstâncias Deus agiu, para fazer com que as suas promessas se cumprissem de um modo pleno e também de um modo infalível. Como é que José e Maria foram parar? E olha que coisa impressionante que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas capítulo 2, verso 1, está aí o texto, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Naqueles dias, olha que coisa impressionante, irmãos. Como é que José e Maria foram parar em Belém? Eles moravam em Nazaré. Aí diz a palavra que naqueles dias, naquele tempo, o homem mais poderoso da terra, naquele momento, César Augusto, ele baixou um decreto no império, dizendo assim, todo mundo tem que se recensear agora, porque a gente quer conhecer a população do império e manter controle sobre todo o império. Aí, José, que morava em Nazaré no norte, mas que ele era da tribo de Judá, da descendente de Davi, teve que sair de lá e ir para onde? Para Belém, para fazer o recenseamento. E assim Deus foi realizando e cumprindo as suas promessas de modo infalível. E esse texto aqui no Evangelho de Lucas é um texto de uma consolação tremenda. Sabe por quê? Porque quando Lucas escreveu essas palavras, o apóstolo Paulo estava preso. Lucas escreve o seu evangelho, eles estavam sendo perseguidos e presos, eles estavam na prisão da Cesareia Roma, quando Lucas escreve isso aqui. Os poderosos da terra, eles estavam retalhando e perseguindo os cristãos. E aí Lucas vem dizendo, olha, nós temos que lembrar, e ele escreve isso para o excelentíssimo Teófilo, que Deus ele age por meio de todas as circunstâncias, irmãos, e não existe circunstância que possa impedir a promessa de Deus de se realizar nas nossas vidas. Não existe. Deus usa inclusive os ímpios, Deus usa inclusive os maus, Deus usa todas as circunstâncias
para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito, porque tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas. E as promessas, elas se realizam de modo infalível. E aqui nós vemos Deus agindo através da canetada do homem mais poderoso do mundo, ele fazendo as suas políticas e politicagens, e ele fazendo os seus decretos políticos, um ímpio, mas no meio disso tudo a gente vê a mão de Deus operando e levando até o fim, e de um modo infalível e pleno, as suas promessas, a realização das suas promessas, conforme o beneplácito da sua vontade. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a nossa segurança. Quantas coisas acontecem que a gente não consegue entender. Você consegue imaginar José e Maria tendo que viajar do norte para o sul, a pé ou num burrinho? Maria estava grávida. Você consegue imaginar o incômodo que foi esse decreto? Aí o que aconteceu? Está lá José, Maria está grávida. Querida, a gente tem que viajar. Mas como? Eu estou grávida, não quero ir. Não, a gente tem que viajar. A gente vai ter que ir porque o César Augusto baixou um decreto. Pô, esse sujeito corrupto, pilantra, e pá. Fazem nada de bom pela gente, só oprimem, opressores, malignos, pá. Vamos lá, vamos. Pega e viaja centenas de quilômetros. Diz a palavra de Deus, quando eles chegam em Belém, eles querem ficar no Maxud Plaza lá. Querem ficar lá. Tinha lugar para eles? Tinha lugar? Não tinha lugar. Não tinha lugar, nenhum hotel, nenhuma hospedaria, não tinha lugar para eles. Se você fosse a Maria grávida, você ia ficar como, hein? Me dá Rivotril, pastor, porque eu estou nervoso demais. Foram ter o seu filho numa manjedoura, num lugar onde moravam os animais. A gente acha muito bonitinho a árvore, o presépio, né, irmãos? Mas você consegue imaginar a quantidade de mosca varejeira que tinha ali voando assim? Agradável? Não. Deus estava agindo ou não? Deus estava agindo no meio disso tudo? Sabe por quê, irmãos? Porque foi justamente essa manjedoura, o menino envolto em panos na manjedoura, que foi o sinal que Deus usou para os pastores, que Deus revelou poderem encontrar o menino. Vocês acharão o menino deitado numa manjedoura, envolto em panos. Deus usa todas as circunstâncias para dirigir, para abençoar, para cuidar do seu povo, para revelar o seu Filho. Deus conosco, Ele age em tudo. Essa é a promessa. E nós estamos hoje aqui para agradecer a Deus, porque nós somos um povo que está debaixo de promessa. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra para você hoje aqui e para nós. O Natal ensina que Deus é fiel, que todas as suas promessas se cumprem. Elas se cumprem no tempo certo. Elas se cumprem plenamente. E elas se cumprem de modo infalível. Nada pode impedir Deus de agir e de cumprir com o seu cuidado e as suas promessas nas nossas vidas. Amém? E quantas promessas eu e você estamos debaixo delas? Já parou para pensar? Já parou para pensar quantas promessas? Debaixo de quantas promessas eu e você estamos? E Deus é fiel.
No tempo certo Ele age e faz. Nada pode impedir, e Ele é infalível, e Ele faz isso de modo pleno. 2 anos de muitas lutas, perdas, pessoas queridas que nós amamos, que partiram. No meio disso tudo, no meio de todas essas realidades, nós podemos testemunhar que Deus, Ele é fiel, Ele é Deus conosco, e a promessa do Emanuel, ela se cumpriu nas nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Deus. E eu poderia ler aqui muitas promessas da palavra para nós, tantas promessas. A promessa do Espírito Santo, amém? Que é nossa, que se cumpriu. A promessa do cuidado de Deus nas nossas necessidades. A palavra de Deus diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam, amém? Promessa do seu cuidado, diz assim o apóstolo Pedro para a igreja perseguida: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Promessas de livramentos, o apóstolo Pedro diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, amém, irmãos? Quantas promessas! Podemos confiar? O que vocês acham? Podemos sair daqui hoje com o nosso coração renovado? Talvez você chegou aqui hoje cansado, talvez você esteja esperando, talvez você chegou desanimado, com a tua fé abalada, lutas. Irmãos, às vezes a gente cansa e fica sobrecarregado, não é verdade? Não vou nem pedir para levantar a mão quem está cansado e sobrecarregado. Talvez você está tão cansado que não consiga nem levantar a mão, né? Estou cansado e sobrecarregado. Tem promessa para o cansado ou não? Qual é a promessa? Vinde a mim todos, não é só alguns não, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa. Eu conheço muita gente que não tem mais energia, e para aquele que está sem energia tem promessa. A vinda do Messias, quando a palavra de Deus fala da vinda do Messias, ela fala assim que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Amém? Irmãos, essa para mim é uma das promessas que mais assim toca o meu coração a respeito de Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo despreza o cansado, não é verdade? A sociedade, muitas vezes a religião, se você não tem nada para dar, você é desprezado. Mas se você é uma cana quebrada, a cana, eu já falei tantas vezes aqui, é a cana, quando o vendaval sopra, ela vai se vergando, e uma hora ela não aguenta, e o que faz? Pá, ela quebra, a cana quebrada. O pavio que fumega é o pavio que não tem mais chama, só tem fumaça, é o fumacê de Deus. O cara só tem, ele não tem mais luz, não tem esperança. Tem promessa para esses ou não? Tem promessa, que o nosso Senhor não despreza aquele que quebrou, o nosso Senhor não despreza aquele que a chama apagou, pelo contrário, Ele cura, Ele restaura, Ele dá nova vida. Esse é o nosso Senhor. Hoje nós celebramos as promessas, e eu quero agradecer de coração aos irmãos que nos trouxeram essa palavra. Vamos dar uma salva de palmas de gratidão.
ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos do louvor, o irmão Nelson, Andréia, Joel, eles virão aqui nos ministrar uma última canção. Nós vamos adorar, vamos cantar. Podemos cantar ou não, irmãos? No meio de tantas incertezas, nós temos certezas, amém? As promessas do nosso Deus. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Vem para cá, vamos continuar vendo essa história de salvação e de verdade. Se eu pedisse para você dar o testemunho, isso é ou não é verdade na sua vida, irmão? Quantas vezes você teve apagado e Deus te reacendeu a chama da tua vida, não é verdade? Em algum momento nós nos decepcionamos com o Senhor? Não, nós não nos decepcionamos com o Senhor. Ele cuida de nós? Amém. O seu cuidado está sobre a tua vida. Tudo isso é promessa. Querido irmão, ande pelas promessas. Nessa noite, vamos sair daqui andando pelas promessas. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos debaixo de promessas. E as tuas promessas são infalíveis. As tuas promessas, elas se cumprem de modo pleno. As tuas promessas se realizam no tempo certo, no tempo exato, no tempo do Senhor. Por isso nós hoje podemos nos encorajar dizendo: não temas. Nós andamos, Pai, nós estamos hoje como povo brasileiro, como Israel, Senhor, andava para o futuro, um futuro cheio de incertezas, mas no Senhor nós podemos descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar, os irmãos que estão em casa, que hoje eles se fortifiquem, Senhor, nas promessas infalíveis do Senhor, porque elas são reais, e aquilo que o Senhor prometeu, planejou, desejou, Senhor, para as nossas vidas, o Senhor há de cumprir plenamente. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos.